aí, gente, tudo bem com vocês? O livro de hoje traz uma daquelas histórias de superação, sabe? Daquelas que a gente chega no fundo do poço, toma aquele impulso e de repente dá a volta por cima, acontecem várias reviravoltas. Então, bom, eu tô falando desse livro aqui, As Chances que a Vida Dá, da brasileira Quitéria Vargas e Giostra Editora. O livro é narrado em primeira pessoa e a protagonista, que é a Beatriz, ela vai contando a história dela, que é muito marcada por sofrimentos desde que ela era muito criança. Assim, a maioria das pessoas enxergaria na Beatriz só mais uma garota fadada a permanecer a vida toda no lugar e nas condições que ela nasceu, sabe? Que tipo, alguém que nunca iria mudar de vida. Mas ao longo dessa história, a gente vai perceber que a Beatriz ela é muito mais do que só esses rótulos que as pessoas teimam em colocar nela. Ela nasceu no Complexo do Alemão, que é um local de favelas, né? Que abarca diversas comunidades no Rio de Janeiro. Ela é filha de uma mãe negligente, né? E desde muito cedo ela viu a mãe dela sofrer horrores nas mãos do padrasto. Sem falar que ela mesma, quando era criança, enfrentou uma doença super séria. Tudo isso, né, somado à miséria e também às condições precárias que ela vivia com a família. E aí a Beatriz foi crescendo, né? Só que ela sempre foi precoce. E ela começou desde muito cedo a se envolver com uns caras muito mais velhos do que ela. E tipo, não era assim qualquer pessoa, era gente barra pesada mesmo. Ou então alguns homens casados, com família, que só queriam saber mesmo de usar aquela garota de 14 anos, que muitos não sabiam realmente a idade dela, ou não queriam nem saber, sabe? Tipo, sabiam que ela era menor de idade, mas dane-se. E aí nisso não demorou muito pra Beatriz de fato começar a trabalhar nas noites cariocas, né? E ela era muito novinha, né? Ela usava o nome Daniele pra não falar, não revelar o nome verdadeiro dela, ela não revelava nem assim onde ela morava direito, nem nada. E aí ela sempre fazia programa com gringos, uma boate, sempre os caras bem mais velhos, que era a preferência dela. E aí a Beatriz, né, já com seus 16 anos, com um bebezinho pra criar e a família, né, que tinha a mãe, a avó e as irmãs pra sustentar, ela desistiu do sonho que ela sempre teve de ser médica, tal, estudar medicina, pra ficar onde ela já conseguia faturar uma grana, né, que era na prostituição. Querendo ou não, né, com os programas que a Beatriz fazia, ela conseguia dar pro filho dela tudo que ele precisava e, além de tudo, se mimar um pouco, porque, como quase todas as garotas, né, ela sempre foi uma menina vaidosa, então ela conseguia aí fazer essas coisinhas dela, além dos presentes generosos que ela ganhava dos clientes, que eram todos gringos. E aí, né, entre uma noite e outra, a Beatriz barra Daniele, de vez em quando ela acabava se envolvendo com algum cliente, né, sabe? Aquela coisa mais do que uma simples atração. Lembrando que ela ainda era muito novinha, né? Então, assim, às vezes ela se iludia mesmo, né? Normal. Só que ela começou a vida amorosa dela muito cedo e ela enfrentou muitas decepções muito cedo. Então ela meio que, tipo, depois de tantas decepções, de se machucar tantas vezes, ela, tipo, criou uma descrença no amor, sabe? Ela não acreditava mais nesse negócio de alguém se apaixonar verdadeiramente, mas lá no fundinho, tudo que ela queria, assim, de verdade, era ser de fato amada e ser respeitada, né? E apesar de tantos erros cometidos, né, ao longo da vida ainda curtinha da Beatriz, porque ela é muito nova, e esses erros não foram poucos, alguns foram bem sérios, a Beatriz, ela luta, assim, com tudo que ela tem pra, de fato, dar a volta por cima, sabe? Pra superar as origens muito, muito humildes de onde ela veio e também pra não deixar que o mundo, que as pessoas imponham nela um destino definitivo, sabe? Tipo, você nasceu assim, você vai morrer assim, você não vai mudar, você não vai subir na vida, você não vai fazer nada. Então, As Chances que a Vida Dá mostra pra gente uma história meio que tipo uma Cinderela às avessas, sabe? Eu digo isso porque a protagonista, né, que é a Beatriz, ela, assim, tá longe de ser uma santa, né? Ela cometeu muitos erros, ela perdeu a inocência dela muito cedo, na verdade, por conta da vida mesmo que ela levava, do entorno dela, né? Ela errou muito feio, mas enquanto algumas portas, várias portas se fechavam pra ela, outras se abriam, e aí ela foi aproveitando essas pequenas oportunidades que ela tinha, sabe? Como uma maneira de se reerguer, né? Depois de tantos tropeços e de tantas rasteiras que a vida deu nela.
E como eu disse lá no comecinho, a história é toda narrada em primeira pessoa, então é a própria Beatriz contando pra gente a trajetória dela, os acontecimentos e tudo mais na vida dela, o que ela acreditava, o que ela pensava, enfim. E o leitor realmente embarca, né, nesse mundo, nesse universo da Beatriz, a gente acredita muito, porque tanto assim, pela narrativa, pelo vocabulário, assim, tudo parece de verdade saindo da boca da Beatriz, sabe? A escrita da autora é super fluida, então a gente lê esse livro rapidinho. Sabe aquele livro que a gente começa a ler e, tipo, vai de um jeito que a gente não vê nem a hora passar, sabe? É bem essa sensação mesmo. E é um livro bem movimentado, ou seja, tipo, muitas coisas vão acontecendo na vida dessa protagonista, coisas que a gente nem imagina, sabe? E a gente, de fato, quando começa a ler, não imagina aonde a vida vai levar essa garota. Aliás, uma curiosidade é que esse livro ele é todo baseado em fatos verídicos, ou seja, existiu mesmo uma Beatriz que se chamava de fato Beatriz e que viveu tudo aquilo que a gente lê. E eu achei isso bacana porque o livro traz pra gente esse olhar, sabe, de como é estar na pele de uma dessas tantas garotas que vivem em comunidades carentes, que tem pouquíssimas chances de realmente sair dali, de mudar o destino delas, e elas lutam com as ferramentas que elas têm. Muitas dessas garotas acabam realmente tomando caminhos tortos, que nem a Beatriz protagonista, e aí eu acho que muitos leitores, quando pegarem esse livro pra ler, talvez achem difícil acompanhar a trajetória, as escolhas, os pensamentos da Beatriz sem julgar, sabe? E eu acho que tá justamente aí a principal lição desse livro, sabe? Que é olhar a história do outro, sabe? Se colocar no lugar dessa pessoa, compreender os erros dessa pessoa, e isso não quer dizer que a gente concorda com esses erros, sabe? Mas a gente entende por que a vida levou essa pessoa a cometer tais erros, e a partir disso a gente meio que aceita a história dessa pessoa sem julgamentos cruéis, sabe? Sem apontar o dedo. Olha, acho que é importante também ressaltar aqui nesse vídeo que esse livro é mais indicado mesmo para maiores de 18 anos, né? Tanto assim, pelos acontecimentos que são narrados, mas também por ter conteúdo sexual no livro, enfim. Eu digo maiores de 18 para ser politicamente correta, digamos assim, né? Mas eu pessoalmente, assim, de verdade, eu acredito que tem muito leitor com 15, 16 anos que já tem uma puta maturidade para ler um livro desse. Esse negócio de idade, na minha opinião, é muito relativo. Eu acho que tem gente, talvez, que me apedreje, que não concorda comigo, ok, mas minha opinião. Bom, é isso, fica aí minha dica de leitura de hoje. E se vocês se interessaram pelo livro, se tiveram curiosidade, vontade de ler As Chances que a Vida Dá, deem uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, porque tem o link de onde vocês podem encontrar o livro. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês ficarem sabendo quando tem vídeo novo, sobre livro, sobre filme, enfim. E é isso, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.